Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Bem-vindos aí, né, para o nosso capítulo. Aqui está capítulo 7, mas é referente ao capítulo 6 do nosso curso. Vocês perceberam que semana passada eu não entrei aqui e realmente eu tive problemas de saúde, né? Não foi Covid, tá? Foram outras coisas. Eu pensei que era Covid, mas não era. E realmente eu tive problema. Agradeço a alguns alunos que entraram em contato, até perguntando se eu estava bem, né? Estou bem, graças a Deus, né? Hoje eu saí do médico, tá tudo bem, tá? Obrigado aí. Bom, com relação à avaliação, não se preocupem com isso, né? Então, aquilo que eu tinha comentado com vocês, que ia dar 5 exercícios, um para cada capítulo, né? E para vocês fazerem e entregarem, tá bom? E trabalho também que eu vou pedir para vocês fazerem sobre o ciclo termodinâmico, tá? Então essa nota N1 eu já conversei com o Dimas. Na realidade eu não tive como lançá-la, eu ia fazer isso na semana passada, mas eu não consegui mesmo, né? E então vão ser essas 5 questões, tá? E mais um trabalho aí de ciclo termodinâmico, tá bom? Depois eu vou explicar direitinho como que é esse trabalho aí, tá? E fiquem tranquilos, né? Eu posso até colocar uma nota lá, mas eu não vou fazer isso, né? Eu prefiro falar que eu não coloquei a nota mesmo do que inventar uma nota e colocar lá no portal, né? Isso não é correto, tá? Então, vamos dar continuidade aqui para a gente terminar a termodinâmica. Bom, pessoal, vamos ver a segunda lei da termodinâmica. A primeira lei, na realidade a primeira lei, o que ela fazia? Né? Vamos ler aqui. Estabelece para um sistema que efetua um ciclo, a integral cíclica do calor é igual à integral cíclica do trabalho. Aí a gente viu, na realidade a primeira lei, ela dá valores das coisas, ela coloca quantidade de energia, tá? Então todos os termos, energia que atravessa a fronteira, energia em forma de trabalho, energia em forma de calor, energia em forma de movimento de fluido, a gente viu que eram quantidades, né? Só que a primeira lei sozinha, ela não diz nada, porque ela não fala se o sistema ele pode funcionar e qual que seria a qualidade dessa energia, tá? Então vamos aqui no segundo parágrafo. A diferença primordial entre a primeira e segunda lei da termodinâmica reside nas restrições quanto às direções de fluxo de calor e trabalho, em um sentido amplo. Ver se é possível ou não, né? A segunda lei indica que todos os processos conhecidos ocorrem num certo sentido e não no oposto. Consome-se gasolina quando um carro sobe uma colina, mas o nível de combustível não será restabelecido ao descer dela. Ou seja, está falando aqui dos processos espontâneos, né? Que acontece espontaneamente, mas o inverso não vai acontecer, não é verdade? Tá? Então vamos lá. Temos aqui 7.1 motores térmicos e refrigeradores. Então vamos observar a figura abaixo. Então você vê que nas duas figuras está sendo liberado um peso, na realidade é liberado um peso. Esse peso vai mover aquela pazinha e vai agitar aquele gás lá dentro. E vai aumentar então o calor aí. Então do lado esquerdo a gente tem um trabalho que está sendo realizado e depois vai acontecer o quê? Desse gás que está dentro do sistema, ele vai aquecer e vai trocar calor com o ambiente externo. Tá? Então, com a liberação do peso, as aletas giram e o gás se agita, elevando a temperatura. Em pouco tempo, o calor é gerado e transferido para o meio ambiente. Em outras palavras, realizou-se trabalho sobre o sistema e foi gerado calor do sistema para o meio circundante. Entretanto, sabemos que este ciclo não pode ser invertido. Se aquecermos o gás, o peso não subirá. É verdade, né? A primeira lei não é violada, entendeu? Em termos de energia, se a gente fizer esse processo ou o processo inverso, a primeira lei não é violada, mas a segunda lei já diz que isso daí é impossível, né? É um processo irreversível, né? Tá? Beleza. Motor térmico.
é um dispositivo que, operando segundo um ciclo termodinâmico, ou seja, realizando um trabalho líquido positivo, o sistema realiza o trabalho. Se ele recebe trabalho, seria negativo. E trocando calor líquido positivo, o sistema recebe calor. A palavra líquido está, neste caso, no sentido de valor final, ou seja, somando todos os valores positivos e negativos ao longo do ciclo. Então, o motor térmico aqui, né, você pode ver aqui, olha, esse motor térmico constituído por processos em regime permanente. Nós temos uma caldeira, né, que seria o nosso reservatório quente. Nós teríamos o condensador. A função da caldeira o quê? É fornecer energia para o seu sistema. Né? Caldeira hoje em dia se queima bagaço de cana, carvão, pneu, né? E a turbina aqui seria uma turbina a vapor, por exemplo, tá? Então aqui a gente geraria vapor na caldeira, esse vapor viria para a turbina e essa turbina geraria aí um certo trabalho. Só que para fazer esse fluido movimentar todo aqui, nós teríamos que ter uma bomba, né? Então nós teríamos, na realidade, um trabalho que a gente acrescentaria aí pela bomba e um trabalho retirado pela turbina. A diferença desses dois trabalhos é o trabalho líquido, tá? E a gente teria, por exemplo, inseriria calor através da caldeira e retiraria calor através do condensador. Então a diferença desses Qs aí seria o calor líquido do sistema. Então QH é o calor transferido para o sistema em um ponto de alta temperatura. QL é calor, o calor é transferido para o sistema em um ponto de baixa temperatura, tá? No caso aí o condensador. Eficiência térmica ou rendimento térmico. Em geral, a eficiência é definida como uma razão entre a energia pretendida de se obter, ou a energia produzida, ou trabalho gerado, e a energia consumida pelo sistema. Então, por exemplo, aqui esse eta aqui seria a eficiência térmica, né, de um motor térmico, tá? Então, o que a gente quer com o sistema? Gerar o trabalho, né? Só que o que a gente fornece para o sistema? É o QH. Então, a eficiência do sistema seria exatamente isso, a eficiência térmica. É o W por H. Só que W, da primeira lei, a gente tem que é QH menos QL. Então, ficaria a eficiência térmica escrita em formas de trabalho e calor, ou somente de calor. Normalmente, sistemas de geração de potência de grande porte têm eficiência entre 35% a 50%. Motores a gasolina, entre 30% e 35%, diesel, 35% a 40%, e motores de pequeno porte, aproximadamente 20%. Você pode pensar que essas eficiências são pequenas, mas depois a gente vai ver que não é bem assim não, né? Porque na realidade a segunda lei vai nos dizer que o sistema não consegue 100%. Né? Então a gente não pode comparar com a eficiência máxima teórica 100%. Tá? Vamos supor que a eficiência máxima teórica que um sistema poderia ocorrer, poderia acontecer, seria, se fosse 60%. Então, se você comparar, por exemplo, 35% e 60%, ou 50% com 60%, já é uma eficiência considerável. Tá bom? Continuar. Refrigeradores ou bombas de calor. Você vê aqui, olha, que na realidade, num ciclo de refrigeração, ou num ciclo de bomba de calor, depois eu vou explicar para vocês aí. Aqui ele está falando que tem um sistema, está sendo utilizado o fluido refrigerante R22 ou amônia, né? Por exemplo. Tá? O que acontece? Você vê que do lado direito aí a gente está oferecendo trabalho aí através de um compressor. Né? A gente oferece trabalho. Esse compressor vai fazer com que o fluido refrigerante ele caminhe, né? Caminhe aí em todo o ciclo. Depois nós temos o condensador, uma válvula de expansão ou tubo capilar e o evaporador. Né? Isso daí, por exemplo, é o ciclo de um refrigerador. Tá? Você tem um compressor, você tem um condensador, você tem a válvula de expansão ou tubo capilar,
A intenção dessa válvula aí é você abrir abruptamente, né? Você tem uma seção muito fina de um tubo e você abre muito abruptamente, isso daí expande, né? A seção desse tubo. E na expansão desse daí, esse fluido refrigerante que está vindo condensado, está vindo lá do condensador, está vindo condensado, na hora que ele expandir, né, ele vai querer calor para ele se expandir. Então aí ele já vem para o evaporador querendo tirar calor de algum lugar no processo de expansão dele, entendeu? Então essa retirada do calor vai ser aqui no evaporador. Ou seja, a retirada do calor aqui do evaporador seria aquela parte do congelador lá, né? Que ali retira o calor. Hoje tem um sistema todo avançado lá. Não, mas aí basicamente é isso, tá? Ok? E aqui no condensador, pessoal, o condensador, lembra que as nossas mães antigamente colocavam cueca atrás da geladeira, né? Para esquentar? Exatamente. Coloca ali porque na realidade o condensador está retirando o calor, ele está condensando esse fluido refrigerante, então ele retira essa energia e joga para o meio ambiente, né? Agora, refrigerador, quando a intenção é a intenção é retirar calor, seria a intenção de retirar aquele QL. A bomba de calor, apesar de ter o mesmo ciclo do refrigerador, a intenção é aquecer o ambiente, por exemplo, com o QH. Entendeu? Então, dependendo o ciclo é o mesmo. Tá? Mas só que se a sua intenção for resfriar pelo QL, então você vai ter um refrigerador. Se a sua intenção é aquecer através do QH, então você vai ter uma bomba de calor. Perfeito? Eficiência do refrigerador. Aqui nós temos o beta. Então o beta, se você está querendo, por exemplo, resfriar, né, seria aí a eficiência do refrigerador. Então o que você quer é o QL seu que é interessante, não é verdade? Então o seu coeficiente de desempenho aqui, tá, seria o QL dividido pela diferença dos dois, o QH menos QL. Tá? Agora, se a sua intenção for a bomba de calor, em vez de aparecer QL aqui, seria o QH. Entendeu? E ficaria QH menos QL embaixo. Depende da sua intenção. Perfeito? Ok. Só que a fórmula para o gama aqui, a fórmula modificaria um pouco, né? Pessoal, eu vou dar um pause aqui só para eu tomar uma água, que tá difícil aqui, tá? Vou dar um pause e depois eu continuo, pera aí. Então, dando continuidade aqui, pessoal, se fosse bomba de calor, aqui, ao invés de ser QL, seria QH. Então, eu não sei porque que eu não coloquei essa fórmula aí, né? Mas enfim, tá falado. Segunda lei da termodinâmica, nós vamos ver dois enunciados aí, o enunciado de Kelvin Planck e o enunciado de Clausius. São dois enunciados que regem aí a segunda lei. Tá? Existem dois enunciados clássicos para a segunda lei da termodinâmica, conhecidos como enunciado de Kelvin Planck, relacionado com motores térmicos, e enunciado de Clausius, relacionado com refrigeradores. Então vamos lá. Deixa eu aumentar aqui. Pronto. Veja bem, o enunciado de Kelvin Planck diz o seguinte: é impossível, você está vendo? Agora você está vendo na possibilidade de construir as coisas, que é possível e que não é possível. É impossível construir um dispositivo que opere segundo um ciclo termodinâmico. Então nós temos aqui, ó, um reservatório térmico, um ciclo termodinâmico aqui, tá vendo? Um ciclo somente. Então ele está dizendo que para você receber calor do reservatório térmico e colocar todo esse calor num trabalho aqui do ciclo, né? Isso não é possível de ser feito. Então, ó, é impossível construir um dispositivo que opere segundo o ciclo termodinâmico e que não produza outros efeitos além do levantamento de um peso e troca de calor com um único reservatório. Então isso daqui é impossível. Eu teria que ter aqui um reservatório, vamos dizer,
de temperatura baixa aqui. Né? Então, na realidade, o seu ciclo ele tem que receber um calor e ceder um calor, para que seja possível. Tá? Enunciado de Clausius. Enunciado de Clausius diz o seguinte: é impossível construir um dispositivo que opere segundo um ciclo termodinâmico e que não produza outros efeitos, além da passagem de um calor de um corpo frio para um corpo quente. Ou seja, você tem o reservatório quente, o reservatório frio. Então aqui, olha, do quente para o frio, ótimo, é espontâneo. Tá? Vamos supor que a gente tem uma barra de metal aqui. Mas o contrário não é possível espontaneamente. É isso que Clausius está falando. Que o contrário, você poderia fazer isso acontecer no caso de um ciclo de refrigeração se você colocar um aporte de trabalho. Entendeu? Aí você consegue fazer esse movimento. Só se você colocar um trabalho aqui. Ó. Isso é um trabalho. Mas do jeito que está aqui é impossível de acontecer. Tá? Reservatório térmico. É um corpo que nunca apresenta variação de temperatura. Pode ser o lago, pode ser o mar, mesmo estando sujeito a transferências de calor, a atmosfera. Né? Enunciado de Kelvin Planck, consequências. Vou ler, tá, pessoal? Este enunciado estabelece que é impossível construir um motor térmico que opere segundo o ciclo, que receba uma determinada quantidade de calor de um corpo em alta temperatura e produza uma igual quantidade de trabalho, ou seja, aquele Q que está recebendo ser igual ao W. Isso não pode acontecer. Você tem que ter um Q quente, um Q frio e o trabalho. Um ciclo somente pode produzir trabalho se estiverem envolvidos dois níveis de temperatura. É aquilo que eu falei para vocês. E o calor for transferido do corpo de alta temperatura para o motor térmico e também do motor térmico para o corpo de baixa temperatura. Ou seja, reservatório quente, reservatório frio, você consegue gerar uma potência aí. Isso significa que é impossível construir um motor térmico que apresente eficiência 100%. O QH seu é impossível ser igual ao trabalho do ciclo. Tá? Você está dizendo que todo o seu calor que foi retirado do reservatório quente, todo ele se transformou em trabalho. Não, ele está dizendo que isso é impossível. Mesmo porque todo motor tem a sua eficiência, né? Tem as suas perdas. Tá? Então vamos lá. Enunciado de Clausius, consequências. Este enunciado está envolvido com o refrigerador ou bomba de calor e estabelece que é impossível construir um refrigerador que opera sem receber um trabalho. Né? Aquilo, para você ir de um reservatório frio, para você ir para um reservatório quente, você tem que ter o aporte de trabalho. Isso também significa que o coeficiente de desempenho é sempre menor do que o infinito. Vai dar um número maior que 1, tá, gente? Mas é sempre menor que o infinito. Né? Aí para o refrigerador e bomba de calor. Processo irreversível. Vamos ler. Seja esse sisteminha aí embaixo. Né? Seja o sistema da figura 7.12. Considere o gás como sistema. Inicialmente, a pressão no gás é alta e existe um pino imobilizando o pistão lá. Quando o pino é removido, o pistão sobe e choca com os esbarros. Algum trabalho é realizado pelo sistema, pois o pistão foi levantado. Perfeito. Admitindo-se então restabelecer o estado final, admitindo-se então restabelecer o estado inicial. Então a gente vai tentar voltar para o estado inicial. Exerce-se uma pressão sobre o êmbolo até que o pino possa ser colocado de volta. A pressão deve naturalmente ser maior que a interna para que o êmbolo retorne, é verdade. Para o êmbolo retornar, você tem que fazer uma pressão maior externamente do que internamente. Tá? Então aí já tem até a modificação. Né? Deste modo vai existir um resíduo aqui de calor, que ele vai ser na hora que chegou aqui no pino, o que você tem? Você tem um calor aqui que ele vai ser colocado para... vai ser um calor aí, você não chega no estado inicial que você tinha, né? Na verdade houve modificação da vizinhança até, entendeu? Teve que existir modificação da vizinhança para retornar ao estado inicial,
Tá? Processo reversível. O processo reversível é definido como aquele que, tendo ocorrido, pode ser invertido e depois de realizada a inversão, não se notará o vestígio no sistema ou no meio. Né? Na realidade, o processo reversível ele não existe. Tá? A gente pode aproximar alguma coisa fazendo processos bem lentos, né? Fazendo o processo do pistão, um movimento bem lento, garantindo também que a pressão interna e a temperatura interna aqui do sistema, lá, do gás lá dentro do cilindro pistão, seja uma pressão constante, seja uma temperatura constante para cada movimento. Então tem que ser lento isso. Né? Seja o sistema apresentado na figura 7.13, deslizando-se os pesos um a um da plataforma do êmbolo para a plataforma lateral, o gás expande e eleva o êmbolo realizando o trabalho. Para inverter o processo, os pesos são deslizados da plataforma lateral para a plataforma do êmbolo. À medida que a quantidade de peso for aumentada e cada peso individual diminuído, menos trabalho será consumido para deslocá-los. E, portanto, o processo ele se aproxima de um processo reversível. Tá? Ele se aproxima, fazendo tudo bem lentamente. Né? Teria que ser movimentos bem lentos aí. Tá? Acho que a principal coisa que a gente tem que falar para vocês é o seguinte, tem que ser processo, movimento do pistão, processo de quase equilíbrio que a gente falou para vocês. Tá? Fatores que tornam irreversível um processo: atrito, uma expansão de um gás, uma transferência de calor espontânea. Qualquer transferência de calor espontânea que você tem no seu sistema tem muitas outras coisas, tá, pessoal? Tem a parte química, tem perdas químicas aí também. Enfim, isso daqui são os principais, né? Tá? O principal que a gente aprende é o atrito, né? Tá? Ou seja, os processos irreversíveis que são os processos da nossa realidade. O ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot, veja bem, é aquilo que eu tinha falado para vocês. Se não é possível obter um motor com 100% de eficiência, qual que é a máxima eficiência que pode ser alcançada? Teoricamente aí. Seja um motor térmico reversível, ou seja, quando a gente fala de uma eficiência máxima, significa que você tem processos reversíveis. Ou seja, aqueles processos que não têm perdas, né, pessoal? Tá? Então, se o motor, seja um motor térmico reversível, que recebe calor de um reservatório térmico a alta temperatura e rejeita calor para um de baixa temperatura, figura a seguir, utilizando uma substância termodinamicamente pura, tal como a água. Então, vamos lá. Vamos supor esse ciclo de potência aqui que nós temos, tá? Esse motor térmico. Vamos supor no sentido de cima para baixo. Tá? Olha só, poderia ser de baixo para cima também. O ciclo de Carnot, independentemente da substância de trabalho, tem sempre 4 processos. Aqui eu coloquei uma figurinha também do lado direito, tá? com um diagramazinho. Tá? Acho que fica até mais interessante. Eu coloquei por causa a gente pode ver até na figura da direita, pessoal. Tá? O ciclo de Carnot é um sistema com mudança de fase. Na realidade, aqui é com mudança de fase. Pode existir também o ciclo de Carnot sem mudança de fase. Né? Então, nós temos aqui, olha, vamos pegar essa figura da direita. Caldeira, turbina, condensador e bomba. Tá? É o mesmo da esquerda. Então aqui nós temos, está vendo no diagrama PVzinho, nós temos, olha, 2 processos aqui. Vamos lá, vamos ler aqui, ó. Um processo isotérmico reversível, no qual o calor é transferido do reservatório de alta temperatura para o sistema. Então você vê aqui, ó, do processo 4 para 1, ó, de 4 para 1, você tem aqui a temperatura igual, ó, de 4 para 1. A pressão aqui também nesse caso, tá? Então mas não necessariamente precisa de ser assim. É porque a gente está considerando mudança de fase. Ele poderia estar deslocado para cá, poderia estar todo ele deslocado para a direita. Ser tudo vapor superaquecido, por exemplo, né? Mas vamos lá.
Poderia ser um ciclo utilizando vapor superaquecido ou vapor superaquecido com mistura também, enfim. Aqui ele está utilizando um exemplo. Então de 4 para 1, que é na caldeira, tá vendo? É onde ele vai receber calor. Só que aqui é a temperatura constante, olha. A temperatura dele é constante. Tá? Seria o calor latente aqui, né? Exatamente. Né? Peraí, pessoal, me dá uma dor de cabeça aqui. Prontinho. Aí de 1 para 2, nós temos aqui, ó, de 1 para 2 a turbina. Então na turbina aqui, ó, nós estamos gerando trabalho. Então nessa geração de trabalho houve até uma diminuição de pressão, tá vendo? Tá? E depois aqui de 2 para 3 no condensador, está sendo retirado o calor aqui, mas a temperatura constante, de 2 para 3. Depois de 3 para 4 a gente tem um aumento da bomba. A finalidade da bomba é realmente aumentar a pressão, né? Então nós temos um processo aqui, ó, de aumento de pressão, ó, tá? Então vamos ver aqui quais são as características, né? E também, o que acontece? No ciclo de Carnot, você lembra que foi falado que não existe nenhuma perda? Então, veja bem, ó, na bomba aqui, ó, por exemplo, na bomba não vai ter perda de calor na bomba e não vai ter perda de calor na turbina. Ou seja, são dois processos adiabáticos, com dois processos isotérmicos. Isso é o ciclo de Carnot, tá? Olha lá. Um processo isotérmico reversível, no qual o calor é transferido do reservatório de alta temperatura para o sistema, ou o contrário, né? Ou o contrário, tá? Um processo adiabático reversível, você vê que é tudo reversível. Um processo adiabático reversível, no qual a temperatura do fluido de trabalho diminui desde a do reservatório em alta temperatura até a do outro reservatório, ou seja, quando passou pela turbina aqui, de 1 para 2. Né? Um processo isotérmico reversível, no qual o calor é transferido para o reservatório de baixa temperatura, está aqui, olha, tá? Ou no sentido contrário, né? Tá? Também. E o último processo adiabático reversível, no qual a temperatura do fluido aumenta desde o reservatório de baixa temperatura até o de alta temperatura, ou seja, daqui para cá houve um aumento aí de temperatura, tá? Só que não teve aqui, pessoal, não teve aqui, porque vai existir um aumento de temperatura aqui. Antes estava em TB, né? Vindo daqui para cá, passou para TA, tá vendo? Ó, tá? E teve um aumento de pressão aqui. Lembrar que o processo é adiabático na bomba, adiabático na turbina e isotérmicos aqui na caldeira e no condensador. Tá bom? Isso é o famoso ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot é aquele que não tem perdas. Tá? O ciclo de Carnot ele dá a máxima eficiência do seu ciclo. Entendeu? São esses ciclos que tem, mas com a máxima eficiência. Se você tiver dois processos isotérmicos reversíveis e com dois processos adiabáticos, nós temos aí o ciclo de Carnot. É a máxima eficiência que seu motor aí pode ter, né? Seu motor térmico pode ter, tá? Ou o seu refrigerador pode ter aí também de desempenho. A escala termodinâmica de temperatura, tá? Quando a gente fala de ciclo de Carnot, ao invés de nós trabalharmos, você lembra que a eficiência térmica e o coeficiente de desempenho, eles eram dados em termos de Q ou W, né? Q e ou W. Lembra? O eta lá, por exemplo, era o QH dividido vamos pegar aqui a fórmula aqui. É melhor mostrar, né? Aqui. Tá vendo? Ó, QH menos QL dividido por QH. É tudo em função de Q. Porque aqui nós estamos trabalhando com o que é real. Entendeu? Quando a gente fala de ciclo de Carnot, pessoal, a gente não trabalha mais com os calores aqui trocados. A gente vai trabalhar com as temperaturas, que o máximo que o motor térmico pode ter seria com relação à temperatura do reservatório térmico, entendeu?
Então por isso que é criado, é uma coisa teórica mesmo. Cria-se uma escala termodinâmica de temperatura, ou seja, trabalha-se, em vez de trabalhar com o que é trocado com o ciclo, trabalha-se com as temperaturas dos reservatórios. Né? Como quem dizendo assim, é o máximo que o ciclo vai poder atingir, a temperatura dele vai ser a própria temperatura do reservatório, concorda comigo? Né? O seu QH vai ser passado, mas nem todo ele é passado, mas é como se tivesse passado um QH sem perdas. Né? É como se, ao invés de trabalhar com uma temperatura depois, você trabalha com a temperatura do reservatório, tá? Que é a famosa escala termodinâmica de temperatura. Então a eficiência do ciclo de Carnot, que antes era dada por isso daqui, ó, né? Vai ser, na verdade, calculada aqui, olha, com o que? Com as temperaturas. As temperaturas dos reservatórios. Cria-se aí, utilizando-se essa escala de temperatura aí. Tá? Bom, pessoal, vamos agora falar de entropia. Né? Você vê que a segunda lei, a gente teve esse conceito de eficiência térmica, o conceito também de motor térmico, de refrigerador, de bomba de calor, coeficiente de desempenho do refrigerador, o coeficiente de desempenho da bomba de calor, a eficiência térmica do motor elétrico, né? Do motor térmico, desculpa, do motor térmico, tá? Vamos falar agora sobre a entropia. A entropia é uma quantidade, na realidade a gente está colocando isso em termos de quantidade, ele quer quantificar esse calor trocado com uma temperatura, com uma certa temperatura relacionada no processo. Entendeu? Então veja bem, vamos ler aqui. Uma vez estabelecida a primeira lei da termodinâmica para ciclos, foi então definida uma propriedade, a energia interna, que possibilita utilizar quantitativamente a primeira lei em processos. Analogamente, foi estabelecida uma segunda lei para um ciclo, e neste capítulo será verificado que a segunda lei leva a uma outra propriedade, a entropia, a qual possibilita aplicar quantitativamente a segunda lei em processos, entenderam? Tá, é uma forma de você quantificar aquilo que a gente falou anteriormente. Tá? Então, energia e entropia são conceitos abstratos que foram idealizados para auxiliar a descrição de determinadas observações experimentais. Né? Então, vamos lá, desigualdade de Clausius. Essa desigualdade é válida para processos reversíveis e irreversíveis. Então aqui ele colocou aqui uma integral cíclica, tá? Onde você tem um dq, um calor trocado, dividido por uma temperatura, que pode ser menor ou igual a zero. Essa é a famosa desigualdade de Clausius. Ela pode ser negativa, né? Ou pode ser, o máximo, ela pode zerar. Né? A desigualdade de Clausius é uma consequência da segunda lei da termodinâmica, válida para todos os ciclos térmicos, incluindo os motores térmicos e os refrigeradores reversíveis e irreversíveis. Exemplo. Vou dar um exemplo aqui para vocês, nada melhor que um exemplo. Vamos supor que você tem esse motor térmico aqui. Você tem uma caldeira, você tem um condensador, você tem uma bomba e uma turbina. Tá? Pontos 1, 2, 3, 4. QH, QL e W. O ponto 1, nós temos líquido saturado a 0,7 MPa. O ponto 2, nós temos vapor saturado, ou seja, esse líquido saturado se transformou em vapor saturado. Ele foi de x igual a 0 até x igual a 1 a pressão constante dentro da caldeira. Olha que legal, tá vendo? Depois, de 2 para 3, no ponto 3, nós temos título a 90%. Então foi retirado, então nós tínhamos título 100%, né? Aí foi retirado uma certa energia na turbina, então certa parte, aí quando passou pela turbina, foi condensada. Tá? Então no ponto 3 a gente tem um título aí de
90%. Vocês estão acompanhando meu pensamento? Espero que sim. Pois qualquer coisa volta. No ponto 4, nós temos título a 10%, ou seja, então aquele título que estava de 90%, no ponto 3, ele caiu para 10%. A pressão constante de 15 kPa no condensador. Geralmente é isso, tá, pessoal? Tanto na caldeira quanto no condensador, eles trabalham as pressões constantes, tanto na entrada quanto na saída. Tá? Então, onde que tem troca de calor? Caldeira entre os pontos 1 e 2 e no condensador entre pontos 3 e 4. Então, existe aí a gente pode falar de entropia na caldeira e no condensador, não pode? Porque a gente viu que a entropia, a definição dela é uma integral cíclica de um dQ por uma temperatura. Como que ficaria esse cálculo aí? Olha só. Então ele vai pegar de todo o ciclo. Como é que ficaria integral? Como é um ciclo, você tem que considerar os processos aí. De 1 para 2 e depois de 3 para 4. Ou seja, na realidade, os dois processos onde existe a troca de calor. Não é porque os outros pontos vai ser zero, não é verdade? Porque aqui não tem troca de calor, aqui não tem troca de calor. Então aqui tem o nosso QH. Então, olha, veja bem, você tem um QH aqui e o QL. Então, entre os pontos, os processos 1 e 2 e o processo 3 e 4. Então, nós temos aqui entre o processo 1 e 2 e o processo 3 e 4. Tá? E ele pegou aqui, olha, o ponto anterior. Então, Q de 1 para 2, ele pegou a temperatura T1. O processo de 3, 4, aqui ele pegou a temperatura do ponto 3. Tá? Então, na realidade, ele pegou a temperatura do ponto 1 como uma temperatura aqui, né, que foi a temperatura que entrou para depois existir a troca de calor. E aqui ele pegou também a temperatura que entrou depois que... antes de existir a troca de calor, ele pegou a temperatura de referência, né? E aqui ele pegou a temperatura de referência aqui do ponto 3, do condensador. Tá? Aí aí ele pegou aqui, ó, esse Q de 1 para 2 seria Qzinho aqui, onde Qzinho de 1 para... Ele colocou tudo em termos, na realidade ele colocou tudo em termos, deixa eu ver o que ele fez aqui, gente, espera aí. Ele colocou aqui, dQzinho, tem alguma coisa que está estranha aqui. Só um minuto. Só um minuto aqui, peraí. Tá, não é que é uma coisa estranha não. É porque o jeito que ele fez aqui não é um jeito que eu costumo fazer, né? Mas tudo bem, ele pegou aqui, olha, o Qzinho, que seria vamos dizer, um quilojoule por quilo, porque na realidade ele quer a resposta em quilojoule, tá vendo? Foi por isso que ele fez isso, tá? Por isso que ele fez isso, né? Ele quer a resposta aqui em kJ por quilo Kelvin, tá? Então, né? Poderia ser também kJ por Kelvin, tá? Pode ser também, né? Aí então aqui ele colocou tudo em termos aqui de entalpia específica, tá vendo? Já foi na tabela, já pegou as temperaturas. E com as temperaturas já viu na tabela lá, porque você tem os pontos aqui, olha, você tem todos os pontos aqui, ó, tá vendo? Aqui você tem líquido saturado, você tem o título e tem a pressão, né? Então você tem todos os pontos certinho lá. Os Hs você tem todos eles, H1, H2, H3, H4, Hzinho 4, tá? As temperaturas é bem importante aqui entrarem aqui, pessoal, as temperaturas em Kelvin, por isso que soma-se aqui 273,15, tá bom? Não é colocado em graus Celsius aqui é a temperatura em Kelvin, tá? O que satisfaz a desigualdade de Clausius e mostra que traz um processo irreversível, porque na realidade o que acontece? Quando isso daqui é menor que zero, esse dQ por T menor que zero, significa que existiram perdas. Tá? Então, até esqueci de falar, né? Desculpa.
Quando é menor que zero, significa que seu processo é irreversível. Ou seja, na realidade, a entropia ela pode ser igual a zero ou menor que zero. Aqui, né? No caso aqui, desculpa, essa integral cíclica aqui, dq e t, tá? Por t, ela vai poder ser menor que zero ou igual a zero. Menor que zero seria o processo irreversível e igual a zero seria o processos reversíveis. Tá? É porque eu não vou dar muita coisa, eu só vou dar isso de entropia, gente, porque não é a nossa intenção, nem eu vou cobrar isso de vocês. É só para vocês saberem, né, para eu chegar nessa definição de entropia aqui. Tá? Chegar numa definição de entropia. Eu poderia ir dar mais equacionamento, mas a gente não vai utilizar. Então vamos lá. Independente do caminho, a entropia é função apenas do estado inicial e final, tá? Do caminho. Portanto, se trata-se de uma propriedade termodinâmica. Aí você vai ter entropia específica, que é o Szinho, tem o Szão, né? Depois eu posso até colocar, se vocês estiverem curiosos para saber, pode pegar um livro e aprofundar mais nisso. Não era nem para eu estar dando isso daqui, mas era só para fechar a ideia da segunda lei, entendeu? Assim como a entalpia é uma combinação de outras propriedades termodinâmicas, energia interna, pressão e volume específico, lembra isso aqui? A entalpia, o Hzinho é igual aqui a Uzinho mais PVzinho, né? A entropia é uma combinação de um fluxo de energia e temperatura, ou seja, na realidade, o valor de dq sobre t vai ser o valor nosso de entropia. Tá? Vai ser o nosso valor de entropia. Só que eu não vou seguir para frente, não. Se fosse no curso de mecânica, aí a gente daria toda a entropia, né? Então, só vamos chegar até aqui. Essa propriedade caracteriza o grau de desordem de um sistema, ou grau de não uniformidade entre os diferentes estados microscópicos que vivem dentro de um sistema macroscópico. O pessoal fala muito disso, né, que entropia é o grau de desordem, né, é o caos, né? Quanto maior a entropia, maior o caos. Aí diz que o universo está só aumentando a entropia, né, que o universo ele não retorna ao seu estado inicial. Então que a entropia do universo só vai aumentando, só vai ocorrendo perdas, né, vamos dizer assim. Na realidade, não é bem assim que eu falei, não, né? Na realidade, você pode ter uma variação de entropia, tá? Uma variação de entropia. Se a entropia varia, isso não quer dizer que você tem perdas, né? Uma coisa é você ter uma variação de entropia, tá? Só que essa variação de entropia pode estar embutido aí uma geração entrópica. Então, na realidade, uma mudança de entropia não significa que você teve perdas. Falei errado ali, né? Significa uma variação de entropia pode ou não ter perdas, tá? E existe, se a gente fosse seguir e ir mais para frente, é um termo que a gente fala de geração entrópica. A geração entrópica é quando é causado pelas irreversibilidades. Então, quando você tem atrito, aquela expansão, aquela troca de calor espontânea, né, isso tudo pode gerar. O atrito, por exemplo, ele gera perdas. Então, isso geraria uma entropia. Faria uma geração entrópica. Tá? Mas não quer dizer que uma mudança de entropia sempre vai ter perda. Isso não é verdade. Né? Tá bom? Certinho? Então, tá, você pode ter de um processo para outro, você pode ter uma variação de entropia. Tá? Agora, presta bem atenção nessa integral aqui. Nós estamos falando de integral cíclica. Isso é no ciclo. Tá? Existe também variação de entropia num processo. Entendeu? Mas se a integral cíclica, ou seja, se a variação de entropia, se o seu ciclo ele é reversível, significa que dentro do seu ciclo, tá, as somas, a variação de entropia, ela é zero, ela é igual a zero. Entenderam? Porque você está tratando dentro do ciclo.
Agora existe variação entrópica num processo. Tá? Você pode ter aumento de entropia ou diminuição de entropia num processo. O seu processo pode ser reversível ou irreversível. Se você tiver um ciclo, se pelo menos um processo for irreversível, todo o seu ciclo vai ser irreversível. Tá? Para que o seu ciclo seja reversível, todos os processos têm que ser reversíveis. Então, uma coisa é você falar de variação dentro de um ciclo, de entropia dentro de um ciclo, e variação de entropia num processo. A desigualdade de Clausius está falando o quê? Está falando o quê? Que o seu processo, o seu ciclo, ele pode ser perfeito, ou seja, o aumento de entropia e a diminuição, elas têm que ser iguais, não existem perdas ali, tá? Então você não tem geração entrópica, você tem mudança de entropia, você pode ter uma variação de entropia nos processos, mas no todo, somando e subtraindo, tem que dar zero. Entendeu? Mas isso não quer dizer que no processo seja zero. Mas o ciclo tem que ser zero. Ou seja, ou o ciclo seu pode ser perfeito, sendo que todas as somas de variação de entropia nos processos vai dar zero, ou seja, você tem um ciclo perfeito que é reversível, ou você tem perda. Se você tiver perda, você tem aí, então, ele vai ser menor que zero, vai ser negativo. Aqui no nosso caso deu negativo, olha. Tá vendo? Ó, deu negativo. Por quê? Veja bem, você tem isso daqui, olha, é definição de uma entropia, uma variação de entropia aqui, olha, do processo de 1 para 2. Aqui você tem uma entropia aqui, ó, no processo 3, 4. Não significa que os dois têm que ser iguais. Entendeu? Só que aqui na soma desses dois, veja bem, deu negativo. Significa, se tivesse dado isso daqui positivo e se fosse o mesmo valor desse negativo, dos dois processos, sendo que um valor é igual em valor em módulo, seria iguais, mas seria um positivo e o outro negativo, aí daria zero, seria um ciclo reversível. Mas aqui não, aqui deu negativo. Tá? Então é só isso, pessoal, na aula de hoje. Se você quiser algum dia desenvolver trabalho com esses conceitos de entropia, a gente pode ensinar vocês separadamente. A gente pode oferecer para vocês aí material para vocês estudarem aí, se vocês quiserem avançar aí, mas não é o propósito do nosso curso. Tá? Dentro da nossa ementa você vai ver que nem entropia tem, mas eu coloquei lá justamente para fechar a ideia da segunda lei. Mas eu não vou cobrar isso na avaliação nossa. Olha, então vamos lá, eu vou postar isso daqui a pouquinho para vocês. A gente fechou a termodinâmica. Essa semana ainda agora eu vou dar um novo capítulo para vocês, entrando em mecânica dos fluidos. Tá? Então a termodinâmica a gente fechou. Eu vou dar 5 exercícios para vocês. 5 exercícios para vocês. Um exercício capítulo 1, um exercício capítulo 2, 3, respectivamente, 4 e 5. Né? Pessoal, hoje eu estou meio assim, eu estou meio rápido assim, porque eu estou meio ansioso, tá? Me desculpa aí. Aí fiquem tranquilos com relação à nota. Essa avaliação vocês vão poder consultar. Eu vou dar, estou pensando aí em dar uns 3 dias para vocês fazerem. São 5 exercícios aí. Dá uns 3 dias aí para vocês fazerem, né, e ser individual, né, vocês me entregam. E o trabalho, vocês, por favor, se organizem entre vocês. Vocês devem ter aí já os grupinhos de vocês aí, no grupo de 4, 5 alunos, tá? 4, 5 alunos. Aí eu vou dar, como é que eu poderia fazer? Deixa eu ver aqui. Eu acho que seria melhor eu fazer isso, né? Então vamos fazer o seguinte. Eu distribuo os grupos para ficar melhor depois para eu dar o tema. Entendeu? Seria melhor eu distribuir os grupos. Então eu vou passar isso para vocês. Vou separar 4, 5 alunos e vou dar um ciclo. Aí eu vou querer que vocês façam o seguinte. Por exemplo, ciclo de
potência a vapor. Aí eu vou pedir para vocês dar uma teoria para mim, tá? Vocês vão lá no livro de termodinâmica, pega lá o ciclo de potência a vapor, tem lá, e vão fazer uma aplicação para mim, mostrar uma aplicação. Aí o outro lá vai pegar o ciclo, por exemplo, outro ciclo, Otto, Brighton, Diesel, tá? Aí vocês vão estudar aquilo lá, é coisa simples, e colocam um exercício, uma aplicação daquilo lá numérica, tá? Então vão ser a nossa avaliação vai ser duas coisas, né? Vai ser esse exercício avaliativo, com esses 5 exercícios, e mais um trabalhozinho aí com algum ciclo aí, termodinâmico, tá bom? Obrigado, até a próxima, e tá tudo bem comigo, tá? Semana passada realmente foi muito difícil pro professor, tá? Mas essa semana tá tudo bem, eu fui no médico hoje, tá tudo bem, graças a Deus. Obrigado, pessoal, até mais.